É sobre tudo isso que eu converso com o professor Roberto Wibel. Ele é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor Roberto, muito obrigado por estar com a gente nessa cobertura que é tão especial, de um momento tão especial. E aí pensando na importância do rei e na figura que a realeza britânica espalha para o mundo, eu queria ter do senhor, que visão o senhor tem deste momento de transição? O que deve acontecer? Qual será o peso da realeza britânica? Tende a diminuir com a troca de uma rainha tão carismática, tão longeva e com tanta influência como era a rainha Elizabeth II, ou não? Ou o príncipe Charles terá poder, terá carisma suficiente para manter o charme e a importância mesmo da realeza, da imagem do Reino Unido para o mundo? Qual é a sua visão deste momento de transição, professor? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa tarde a todos que estão acompanhando a CNN aqui no Brasil. De fato, o Reino Unido, ele é um país que começa hoje uma nova era, né? Nunca antes na história do Reino Unido, pelo menos na história recente, ao menos desde o século XVI, o Reino Unido tem um novo governo e um novo monarca na mesma semana, né? Você tem o novo governo de Liz Truss, que inaugura no começo dessa semana que terminou, e tem o novo reinado de Charles III, que começa após a morte e falecimento da sua mãe, a Rainha Elizabeth II. Então, é um novo país que nasce nesse momento. E a importância do país, a gente vê, como você acabou de comentar, por exemplo, a Espanha, né, o Reino da Espanha, que é um país que tem até questões geopolíticas até hoje não resolvidas com o Reino Unido. Por exemplo, o território de Gibraltar, que a Espanha alega que o Reino Unido acabou, né, tomando a posse daquele pequeno território. Então, a gente vê nesses atos, nessas declarações, no mundo inteiro, a importância que o Reino Unido ainda tem, ao menos simbólica, para as relações internacionais. Afinal, né, para quem estudou história, relações internacionais, a gente sabe que o Reino Unido foi a grande potência econômica até meados do século XX, quando é substituído pelos Estados Unidos. Então, é justamente, eu acredito, Márcio, o desafio agora do rei Charles III é manter essa unidade política e manter também as tradições, o respeito às tradições das quais a própria monarquia britânica faz parte, lá no Reino Unido, que foi uma grande potência. Hoje é uma economia robusta, diga-se de passagem, mas tem uma série de desafios econômicos a superar, como, por exemplo, o Brexit, a própria crise econômica da pandemia, enfim. Então, essa simbologia do seu novo reinado tem como esse principal desafio manter essa tradição e o respeito à tradição. E o príncipe Charles, com toda essa, eu acho que eu posso dizer que ele era muito avançado já há algum tempo, quando ele começou a defender o meio ambiente, questões sociais, antes que o mundo se apercebesse dessa importância. Eu acho que essa é uma marca que o príncipe Charles já tinha, e a tendência é claro que continue, que permaneça como o rei Charles. Isso de alguma forma ajuda nessa transição, já dá uma força a mais nessa chegada, ter um rei tão preocupado com um assunto tão atual, no qual ele já defendia, já se posicionava há algum tempo? Com certeza, ao menos desde a década de 70, final da década de 70, ele já havia levantado a causa, à época se falava da causa ecológica, hoje se fala muito mais na questão da sustentabilidade, das mudanças climáticas, enfim. Na reunião do G20 que nós tivemos um ano atrás, né, a primeira reunião do G20 na pandemia, que foi no Reino Unido, ele participou de seminários, enfim, a própria cúpula da ONU para as mudanças climáticas, que foi no Reino Unido, embora seja na Escócia, teve a presença muito forte, muito significativa do então príncipe Charles. Então, eu acredito que esse tema, assim como outros temas também, questões sociais, possam ser levantados, muito embora o rei ele não tenha um papel político, ele é politicamente neutro, como estabelece a lei britânica, mas ele deverá levar adiante, sim, nesse seu reinado, que certamente não será, por questões óbvias, não será um reinado de 70 anos, como foi o da sua mãe, mas poderá fazer essa transição, que é o que outros analistas têm comentado, inclusive, que o reinado de Charles III será um reinado de transição para um reinado, evidentemente, mais moderno. Então, ele tem esse desafio também de modernizar ainda mais, assim como a sua mãe já fez num período, numa época em que a monarquia era algo assim, extremamente tradicional, né? Foi a primeira mulher rainha depois de séculos, depois da Rainha Vitória, por exemplo, depois de décadas. Então, o rei Charles também terá esse propósito de modernizar a monarquia britânica, o Reino Unido também, e eu acredito que essas pautas fazem parte deste processo.